Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Nosso apoio cultural é da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, Família Feliz, Odontologia Lauda, Hospital Astrogildo de Azevedo e Ótica Anual. Nosso endereço eletrônico é saude@santamaria.tv.br. Hoje nós vamos conversar com a doutora Miriam Seligman Menezes. A Miriam, anestesista, mas hoje se dedica, além da anestesia, se dedica à dor. E quando a gente fala em dor, é na verdade o grande significado da profissão médica. Nós temos como a meta principal ou a cura do paciente quando possível, mas ou pelo menos dar qualidade de vida para o nosso paciente. A qualidade de vida, principalmente, é não ter dor. E é isso que nós vamos discutir nesse momento. Miriam, muito obrigado por estar aqui comigo. Você já esteve aqui há uns 2 anos, uns 2 anos conversando sobre esse tema, mas é um tema tão palpitante, tão importante que eu te convidei de novo para nós conversarmos sobre esse tema. Miriam, dor. Em primeiro lugar, parâmetros de dor. Tem pessoas que têm um parâmetro de dor muito maior que o outro, a sensação da dor. O que diferencia um ser humano de outro? Pois bem, a própria definição de dor pela Sociedade Internacional de Estudo da Dor mostra que a dor ela tem um aspecto muito subjetivo, muito individual e por isso a gente trata os pacientes, tanto na hora de avaliar como na hora de tratar, como um ser único. Então, existem estudos hoje que mostram, que estão procurando ver por que determinadas pessoas têm mais dor que outra. Então, já se procurou para ver se o homem tem mais dor que a mulher, se o adulto tem mais dor que o idoso, que a criança, se as raças têm dor diferente, se os aspectos emocionais têm dor diferente. E esses estudos estão evoluindo, mas não se pode dizer ainda de concreto nada disso, né? O que a gente ainda pode afirmar é assim que algumas coisas da infância, por exemplo, alguns estudos mostram que crianças recém-nascidos que foram operados em épocas que não se valorizava muito a analgesia porque se achava que bebê não sentia dor, ou se fazia uma anestesia com muito pouca analgesia ou com muito pouca anestesia. Até porque as técnicas eram diferentes, exatamente, eram diferentes. Senão nós vamos começar a pensar que aquele tempo do passado, né, exatamente. Do início hoje da a evolução profissão tua, nós éramos desleixados com criança. Não é isso. Não, mas né? se acreditava. Acreditava ser que verdadeiro as isso. fibras nervosas da criança não estavam prontas. Não estavam prontas e, portanto, não precisavam tanta anestesia nem tanta analgesia. É verdade. Então, essa população que teve muita dor, parece que vai enfrentar a dor no adulto de uma maneira diferente. Mas são estudos, ainda são estudos. Agora, que existe uma diferença de sensibilidade, uma diferença de resposta ao tratamento entre as populações com mesma idade, mesmo estímulo doloroso, isso é certo, correto. Eu vejo na profissão, principalmente numa amidalectomia, que é uma cirurgia que o pós-operatório é um pouco doloroso. Eu não fiz em mim, né? Mas pelo menos os pacientes, e isso é verdadeiro, tem pacientes que é o mesmo ato cirúrgico e uns passam desapercebido o ato cirúrgico feito e outros realmente têm uma sensibilidade muito maior. Então, isso aí a gente tem que entender e enxergar cada paciente como um paciente isolado e tratá-lo conforme as necessidades dele, né? O homem se queixa mais para Miriam do que a mulher? Pois é, existia isso. O homem é mais fiasquento, o homem vai sentir mais dor, o homem responde mal, mas o que se vê cientificamente é o contrário. A mulher vai apresentar mais dor no decorrer da vida. A mulher? A mulher. Bem, no consultório, nos nossos consultórios médicos, o número de consultas sempre é muito maior de mulheres do que de homens, né? Então isso, mas não por queixa muitas vezes de dor, porque é muito difícil fazer o diagnóstico da dor.
Muito. Muito difícil. Não, Miriam, você é especialista em dor, em qualquer parte do corpo, e é isso que você faz como profissão. Em primeiro lugar, como anestesista, né? Claro, porque a anestesia é tirar dor, né? É tirar dor e deixar campo para o cirurgião operar, né? Veja bem, eu vejo assim, acompanhando, por exemplo, a evolução desses 30 e poucos anos de medicina dentro do centro cirúrgico. Melhorou muito a anestesia. Muito. Não dá para comparar. O progresso da minha residência para hoje, em anestésicos, em técnicas, em monitorização, é outro mundo, né? É outro mundo. Outro mundo. Tem em analgésicos, em tu tirar um paciente acordado rapidamente, sem dor no pós-operatório, que sai da sala cirúrgica, da sala de recuperação, conversando. Isso aí... Na verdade, acontece que inicia-se a anestesia, conversa-se com o paciente, acorda-se o paciente e ele diz, quando é que vai ser a minha cirurgia? Ah, muito bom. Já terminou? Já terminou. Não senti nada. Na verdade... Mas eu queria voltar um pouquinho antes que tu falasse como avaliar a dor. Isso. Porque isso aí é uma coisa também recente e que nos facilitou muito. São as ferramentas que hoje foram criadas e validadas cientificamente, porque a gente não vai usar um tipo de avaliação de dor que não tem uma validação científica. Hoje tem muitas, que a gente chama são escalas de dor. A gente pode desenhar para o paciente, né? A gente pega uma reguinha e diz assim, de 0 a 10. Claro que isso funciona mais para dor crônica, né? No pós-operatório, que o paciente está acordando da anestesia. Então a gente diz assim, ó, eu te mostro uma régua pronta, essas réguas de plástico. 0, nenhuma dor, e 10 é a pior dor do mundo, ou a pior dor que o paciente tenha sentido. Às vezes a gente diz assim, a dor de uma cólica renal, a dor do parto, assim, que a pessoa, se ela passou por isso, essa era horrível. Então essa é 10 e 0 é nenhuma dor. Que nota você daria para dor? O paciente fica meio assim, mas, de 0 a 10, 7. 6, quer dizer, se ele me diz 2, 3, eu sei que é uma dor fraca, moderada, eu posso tratar também moderadamente. Se ele diz 7, 8, eu vou ter que tratar essa dor porque é uma dor intensa. Mas não é só isso, quando ele voltar, eu vou perguntar a mesma coisa para ele. E agora? Então, se ele deu 8 e eu marquei esse 8, tanto no prontuário do hospital como na minha ficha do consultório, ele diz, não, agora eu daria 2. Então, esse é um critério que eu tenho que está sendo efetivo o tratamento. Né? Então, essas ferramentas de dor, que são essa de 0 a 10 é a escala numérica visual. Se é uma criança, a gente usa umas faces de uma criança rindo, séria, chorando, e a criança marca como ela se sente. Pode ser de cor, tem várias, a gente tem que escolher. Tanto que hoje, nos hospitais, um hospital que utiliza escalas de dor no seu prontuário, a gente diz que o hospital aderiu ao 5º sinal vital, que é a procura da dor, né? E isso capacita os hospitais. E na verdade, a gente viu que o pós-operatório também, no passado recente isso, a valorização da dor não era tão profícua, não era tão instigada pelo médico para fazer essa pergunta para o paciente. E muitas vezes o paciente não tinha a liberdade de chegar para o seu médico e dizer assim, eu estou com dor, a não ser que a dor fosse muito intensa. Né? Essa é uma verdade. Porque no momento que você pergunta para o teu paciente, ou a pessoa, como é que é a tua dor, ele abre o coração e diz qual é a dor que ele tem. Né? Então eu chamo isso de acolhimento. Tu saber fazer o acolhimento do teu paciente, dando vazão a ele relatar para ti o que ele está sentindo. No pós-operatório, concordo plenamente contigo, no pós-operatório foram várias as situações que fizeram com que a gente acolhesse mais essa dor do paciente. Né? Então, uma delas é que o estudo da dor e a divulgação da dor fez com que as pessoas, principalmente os anestesistas, se interessassem pelo alívio da dor fora da sala cirúrgica, né? Que eles estão junto com o paciente. Estão juntos. Né? Então, isso aí hoje não se admite com um paciente fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, o paciente que sentiu dor, ele sente que pode processar o hospital,
porque ele tem o direito de ter sua dor suprimida, né? Porque a dor é considerado um dos sinais, né? Então, isso, claro, que vai fazendo com que se considere mais. Mas uma das coisas também que eu acho importante lembrar é que surgiu um quadro novo, relativamente novo, que é a dor crônica pós-operatória. Então, essa dor crônica são pacientes que se operaram e depois de 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, eles continuam com dor na incisão cirúrgica, próxima incisão cirúrgica. E essa dor que não cura no pós-operatório imediato e que passa de 6 meses, ela é uma dor crônica pós-operatória. Tem algumas cirurgias que são mais propensas e outras menos. Você fala em cirurgias ortopédicas, de coluna? Cirurgias oncológicas, mastectomias, toracotomias, herniorrafias, que são cirurgias muito simples. Elas têm uma incidência de 30% a 40% de dar essa dor crônica pela localização, pela tela, pelo nervo que pode ser lesado. E são coisas que não são erros, são situações que podem acontecer. Mas das variáveis, que são muitas para levar esse quadro, uma das mais importantes é que o paciente tenha sentido muita dor no pós-operatório imediato. Então, tem que abolir a dor do pós-operatório imediato, porque essa dor pode memorizar e modificar a neuroplasticidade, enfim, e ser um fator de risco muito grande. Então, esse também é uma das situações que fizeram com que nós, anestesistas, e que os cirurgiões disseram: eu não quero que meu paciente sinta dor, pelo menos eu estou evitando um fator de risco para que essa dor não cronifique. Né? Porque não é nada agradável o ato cirúrgico, principalmente o pós-operatório, e o paciente realmente reclamar: olha, eu fiz a cirurgia, está resolvido o problema, mas a partir de agora a dor que eu tenho é muito intensa e está muito difícil conviver com essa dor. Aí é complicado, realmente, Miriam, eu faço medicina do trabalho e a gente termina acompanhando os pós-operatórios dos colegas de diversas especialidades, né? E no pós-operatório, realmente, não é imediato, depois de 30, 60, 90 dias, quando a queixa principal não é da patologia anterior. É dor. É dor. Né? É dor. Os pacientes dizem: se eu soubesse, eu não teria feito. É verdade. Isso é verdadeiro e não é um ato por erro da cirurgia, do anestesista, nada. É que, infelizmente, às vezes as coisas acontecem. Mas eu queria te perguntar assim, a evolução das máquinas foi estupenda, mas o conhecimento da fisiologia humana também melhorou. Melhorou demais. E de fármacos, então, nem se fala. Muito. Muito. Da fisiopatologia, esse, eu acredito, da dor na nossa área foi o que mais evoluiu. Né? Coisas assim que há 20 anos atrás não se sabia. Tudo isso que hoje a gente sabe e que vai saber muito mais no futuro, porque são neurotransmissores, são impulsos dolorosos que podem pegar uma via que não seria ideal e leva a uma cronificação. E o tratamento, então, hoje se usa antidepressivo, anticonvulsivante, mas não é para tratar nem convulsão nem depressão, é porque lá nas vias da dor existe um lugarzinho especial para ele, para aumentar a serotonina, para diminuir a atividade de canais de sódio. São coisas que a gente até tem que explicar para o paciente. Claro. Olha, eu vou te dar uma medicação, mas não estou te achando. Não precisa ler a bula. Não Se for ler a bula, tu acha que tem depressão. Isso é avanço do conhecimento da fisiologia e da fisiopatologia. Pior quando o paciente chega para ti e diz: doutora, a senhora acha que eu estou fingindo? Muito comum, muito comum. E coisas novas. Agora mesmo, por exemplo, tem medicações que a gente queria muito que viesse para o Brasil, que são coisas tópicas para tratar neuralgia pós-herpética, para tratar, que começaram a chegar. Então a gente tem uma gama, um arsenal de terapêutica. Não se consegue 100% de resultado com dor crônica, não. E a gente nem pode prometer, porque a gente não vai conseguir, mas a gente consegue aquilo que tu falaste no início, melhorar a qualidade de vida. Né? As religiões, a própria religião católica, a punição do pecado
muitas vezes era feito através do sacrifício. A dor representava o estereotipo do pecado. É isto, né? Portanto, sentir dor era uma forma de purificação da alma para ir para o céu na Igreja Católica, né? E há tantas outras religiões também pensavam da mesma forma. Até hoje os muçulmanos muitas vezes pensam assim. E seguindo esse raciocínio, não religioso, mas que muito tempo se usou, não chega uma pessoa com dor, não vamos tratar até ter o diagnóstico. Então, essa pessoa vai sofrer até saber o que é. Não, hoje nada disso se admite, né? Excesso de dor é possibilidade de se transformar uma dor normal numa dor patológica. Uma dor crônica. Mas o que você me diz dessa ideia da população, muitas vezes, que ainda existe isso nos mais idosos, né? De sentir dor e não contar para o seu esposo, contar para o seu filho, e até porque acha que essa dor faz parte da vida. Eu acho que isso já não existe tanto. Mas ainda existe. Existe. Eu acho que é a característica própria da pessoa, né? Ser mais estoico, aguentar melhor a dor, ou até mesmo por uma depressão mais da idade, né? Porque quando a pessoa tem muita dor, não tem nada disso. Ela vai pedir ajuda. Não tem nem dúvida. Vamos lá. Em primeiro lugar, os anestesistas, grande parte dos anestesistas, pelo menos, estudam bastante a dor. Alguns se dedicam, como você, realmente à clínica da dor, tratando realmente dor. Nós vamos num breve intervalo, mas após nós vamos discutir isto. Quais são as especialidades que podem tratar a dor? Eu já digo que todos devem tratar a dor com um pensamento de ajudar o seu paciente, mas quando temos que encaminhar para a clínica da dor? Quando é que você, que está nos assistindo agora, deve pensar assim, bom, nesse momento eu estou com uma patologia, eu estou com dor, eu estou com um diagnóstico, né? E eu preciso de alguma coisa a mais, pelo menos, para não sentir dor. Quando eu tenho que procurar um médico especialista em dor? Vamos ao intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Investimento em tecnologia e materiais de última geração, através de um laboratório próprio, oferecem aos clientes benefícios que vão além do econômico. Qualidade, segurança e parceria são os nossos compromissos. Traduzir a confiança em um bom trabalho é a nossa missão, valorizando a cada dia os usuários de óculos de grau, garantindo total confiabilidade de nossos produtos. Com uma grande variedade de lentes e armações nacionais e importadas, garantimos ao nosso cliente total satisfação. Ótica Anual. A nossa experiência é sua maior garantia. Tradição de 56 anos. Conheça as nossas instalações na Acampamento e na Policlínica Provedor Wilson Waita. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria. O apoio cultural é da Unimed Santa Maria, do Hospital Astrogildo de Azevedo, da Ótica Anual, da Pampeiro e da Clínica Lauda.
Conversando hoje com a doutora Miriam Seligman Menezes, anestesista e dedicada à clínica da dor. Antes do intervalo eu falava exatamente isso. Quando o paciente, quando você que está nos assistindo, deverá pensar assim, bom, eu tenho uma dor, eu preciso ir no meu médico especialista ou tenho que ir procurar um médico especialista em dor. Vamos tentar realmente definir isso, quando vai num e quando vai no outro. Primeiro, eu antes vou fazer um breve histórico, o que é um especialista em dor. Isso. Então, o que nós temos? Não existe residência para ser um terapeuta da dor. Existe uma área de atuação. Vamos inventar mais uma residência. Acho que sim. Tanto especialista que vai precisando mas existe uma área de atuação em que a Associação Médica Brasileira permite que façam a sua formação. Inicialmente eram só anestesistas e neurocirurgiões. Hoje, depois de cada especialidade também querer isso, nós temos 8 especialidades que são habilitadas, depois de terem a sua residência, de fazerem uma formação em dor nos centros que existem aí pelo Brasil. Então, são anestesista, neurologista, neurocirurgião, reumatologista, ortopedista, clínica médica, acupunturista. Me faltou uma agora, vou me lembrar depois. Bom, então, no momento que eles fazem, cada um, por exemplo, eu fiz a minha, eu fiz 1 ano num serviço de dor. Tem alguns que fazem em alguns períodos, ou fazem em tempo separado, presta uma prova para essa associação e fica, então, como especialista no que fez a sua residência. No meu caso, eu sou especialista em anestesiologia, com área de atuação em dor pela Associação Médica Brasileira. Bom, então esse profissional vai trabalhar em hospitais, vai fazer dor aguda, vai fazer dor crônica, vai ter seu consultório, vai trabalhar em serviços multidisciplinares. Quem vai lá? A ideia inicial seria até que recebesse principalmente pacientes dos outros profissionais. Quer dizer, então o profissional utilizou tudo que ele conhecia para o tratamento e naquilo que ele já não consegue mais, ele precisa encaminhar. Tu não pode dizer para um paciente, tu vais ter que conviver com isso. A gente tem que procurar. Isso aí é uma frase que ninguém quer essa sentença, né? Ninguém mais aceita isso. Então, a clínica da dor é uma opção. Claro que quando esse paciente chega, às vezes ele chega e te diz assim, doutor, a senhora é a 15ª, e quando ele começa a dizer o que ele já usou, ele esgotou todo o teu arsenal. Mas o terapeuta da dor, ele normalmente tem assim uma rede. Ele sabe quem é o fisioterapeuta que entende melhor de coluna, que entende melhor de cervical, que entende melhor de neuropatia. Ele sabe se o paciente seria beneficiado por acupuntura, seria beneficiado por uma psicoterapia, porque é multiprofissional. O médico da dor não trabalha sozinho, mesmo que ele não tenha na sua clínica, ele tem os outros. Então, seria assim, ele recebe paciente de ortopedista, recebe paciente de oncologista, recebe paciente de neurocirurgião, de neurologista. Mas, neurologia de trigêmeo. Neurologia de trigêmeo. E para quantos pode ir? Pode ir para o otorrino, pode ir para o neuro, pode ir para o médico da dor, pode ir... Mas nem todos os pacientes são encaminhados pelos outros colegas. A gente recebe muito paciente que vem por direto, né? Nós a nosso objetivo não é tratar dor aguda. Ninguém vai nos procurar com uma cólica renal ou com um problema de vesícula biliar. Não, é uma dor crônica. É um processo que já foi esgotado em várias outras, né, e que acaba dizendo, bom, eu vou procurar o médico da dor. Então, a gente vai tentar algumas coisas que os outros profissionais ainda não fazem. São a utilização de alguns fármacos ainda que não são bem conhecidos, o uso de opioides, que nós, principalmente anestesistas, temos um domínio muito grande, quem trabalha com dor, que não é anestesista também, bloqueios, infiltrações, essas coisas que nunca são a primeira opção. A gente sempre começa pelo mais simples e depois vai no mais um pouco mais invasivo. Vamos tirar o paciente oncológico, que depois vai ser um assunto
que nós vamos ter que debater bastante. Mas qual é a especialidade que mais encaminha? Será que será ortopédica? E em cima disso, a coluna? A coluna a coluna é a primeira lombalgia. Lombalgia. Lombalgia, nem digo... Nem cervicalgia, é a lombalgia. É a primeira é o mais procurado em clínicas de dor no mundo inteiro. Se a gente vai assim num congresso de dor, um congresso mundial de dor, primeiro congresso mundial de dor que eu fui, eu quis entrar numa sala de lombalgia, consegui, tinha gente no chão, né? Assim, que são os congressos mais formais, no chão. Porque a lombalgia, 84% da população um dia vai ter lombalgia. Então, esses pacientes vão chegar nos consultórios todos. E a gente tem que saber a abordagem deles, porque a lombalgia, ela é fácil de ser curada, ela é fácil de ser tratada, desde que a gente não seja invasivo demais, né? Então, tu me falaste Mirete, desculpa, tu usou um termo aqui que eu vou ter que me enxergar um pouco melhor, né? Na clínica do médico do trabalho, né? Do paciente, das empresas que vêm, principalmente que trabalho braçal, indiscutivelmente o que mais procura o médico do trabalho são os pacientes com problemas lombares. Né? Pela atividade que eles têm, pela forma incorreta de usar a carga, né? Eles têm realmente um grande potencial de ter lombalgia. Né? E aí a preocupação minha realmente em cima disso. Quando indicar cirurgia e quando realmente a clínica da dor, a fisioterapia, com calma, consegue muitas vezes resolver o problema. Nós temos assim que saber se é lombalgia ou se é lombociatalgia. Se é lombalgia, que é aquela dor nas costas, hoje os mais recentes guidelines do mundo, né, que são assim lançados, os estudos mais aprofundados, tu recebe esse paciente com lombalgia, tu não precisa começar a pedir muitos exames, não precisa pedir exame nenhum. Não precisa pedir ressonância a cada 6 meses, por favor. Nenhuma. Se ela não irradia, é lombalgia. Então tu tem que mandar o paciente não fazer repouso absoluto, tomar uma medicação mais simples, a indicação internacional é paracetamol, 1 semana de paracetamol em dose fixa, dizer para o paciente que ele vai melhorar com isso, né? Isso aí é a grande maioria, claro que tem aqueles que não. Se ele tem um esforço muito grande, diminuir um pouco esse esforço e não afastar do trabalho. Não afastar do trabalho. Existem estudos que mostram que quanto maior o tempo de afastamento, maior é a chance desse paciente nunca mais voltar ao trabalho. Se ele ficou 2 anos, a chance dele voltar ao trabalho é 0. Mas aí, Miriam, desculpe, mas aí eu trabalho no chão de fábrica. E eu vou te dizer o seguinte, o que acontece? No momento em que o médico dá 30 dias de atestado e manda para o INSS, a partir daquele momento, infelizmente, aquele trabalhador está com carimbo na testa. Certo? E o famoso carimbo que diz o seguinte, este fulano de tal não tem mais condições de trabalhar. Tá? E ele, por sua vez, ele fica 2, 3, 4, 5, 6 meses em benefício do INSS. Tá? O perito termina estendendo isso, muitas vezes pedindo uma ressonância, tomografia nesse meio tempo, e não dá uma resposta para o paciente. E esse paciente realmente fica crônico. E ele sabe. Às vezes tem 40 anos. Jovem. E o pior de tudo, Mira, é que ele sabe que o lugar que ele estava trabalhando lá na empresa, um outro indivíduo está lá trabalhando. Claro. Certo? E sabe que o que vai acontecer com ele, no momento que ele retornar, o espaço dele foi ocupado e ele vai ser demitido. Tá? E aí o que acontece? É aquela briga entre os peritos do INSS, aí entra o médico do trabalho, né? Em fazendo com que esse indivíduo seja protegido, na verdade. E ele sabe disso. Então são as famosas brigas entre os peritos que querem dar alta e o paciente que ficou 6 meses sem tomar uma medicação, sem fazer fisioterapia, sem fazer tratamento. E sem explicar que ele tem alguma coisa leve, reversível, e que parece que o maior componente é o componente
emocional, psicológico, né? Sim. Se a pessoa é saudável emocionalmente e ela é orientada, ela vai voltar para o trabalho. Nós não estamos falando em doença como uma hérnia de disco, com uma ciatalgia, que daí é outra coisa. Daí a gente já... Mas a lombalgia que é a preocupação, que é o maior gasto que tem, tu como médico do trabalho deve saber, o gasto social. O absenteísmo é muito grande. É enorme, por essa causa. é enorme. E às vezes a gente vê umas contraturas, né? A maioria é contratura, que resolve com uma boa fisioterapia, com boa medicação, mas só que o paciente fica no limbo, ele fica com um diagnóstico muitas vezes de uma hérnia quando não tem nem hérnia. Não, quando não tem. É muito comum os pacientes dizerem, eu estou atacada da ciática. Eu digo, mas tem dor que vai para a perna, adormece, formiga. Não, então não é da ciática. É só uma lombalgia. É uma lombalgia. Qual é o tratamento? O tratamento é analgésico, não fazer grande repouso e pensar em retornar rápido ao trabalho. Isso é importante, não fazer muito repouso. Olha, isso é fundamental. A gente vê que o paciente que fica... Eu trabalho numa empresa de transporte onde tem muitos motoristas, né? E aí eu fico muito preocupado, porque pela posição de carregar malas, às vezes no bagageiro e tal, eles têm aquelas contraturas, né? E a partir daquele momento ele se assusta, eu estou com uma hérnia, não posso mais trabalhar, eu sou motorista, o que vai ser da minha vida? Né? Por quê? Porque no passado ele sentiu isso dos seus colegas. Né? Claro. E aí? Né? Realmente, se você tem uma dor lombar, não se assuste de uma forma desse jeito, tente fazer o diagnóstico e faça o tratamento correto. E as infiltrações de coluna, o que é isso? Bom, às vezes tem um nome, bloqueio. Infiltração. Bloqueio. Então assim, o que a gente faz? É mágico. Não, por exemplo... É mágico no momento Quando é lombalgia ou cervicalgia, ou quando é aquela assim, torcicolo... torcicolo dói. Isso aí, a gente... Nós, em clínica de dor, a gente tem realmente um resultado, quando bem diagnosticado, muito bom. Muito bom. Porque existe, normalmente, quando tem uma contratura aguda, um torcicolo, acordou, foi dormir bem, acordou com o pescoço duro, ou acordou com as costas, se a gente fizer um bom exame, nós vamos pegar o ponto gatilho. Daí nós vamos pegar, assim, a gente vai com o dedo e o paciente vai gritar. E é esse o ponto que está irradiando para todo lado. O que nós fizemos? É muito simples, isso se chama dor miofacial, de fáscia muscular. A gente pega uma agulha bem fininha e vai naquele pontinho e rompe aquela fibrosezinha e o músculo relaxa. Claro que se ele não for para uma fisioterapia, ele vai voltar, porque é uma postura viciada. Então, às vezes o paciente está assim, tu chega no ponto, consegue inativar aquele ponto, mas eu não acredito. Daí tu vai imediatamente, santa, que mão santa, vai para a fisioterapia. Então, isso é uma infiltração comum. Infiltração, que a gente pode fazer sempre que existe um ponto gatilho muscular. Mas injetando medicação ou nem precisa? Pode ser seco, a gente chama agulhamento seco, ou um pouco de anestésico, um pouquinho de corticóide para não doer muito, mas pode ser até o que muita gente faz, chama agulhamento seco. Tudo estéreo, pega uma agulhinha e fica ali para romper a fibrose. Se aguentar as dores dói, vai resolver o problema dele. Bom, bloqueio. Bloqueio, que a gente diz bloqueio, é o bloqueio espinhal, o bloqueio no neuroeixo, é o bloqueio peridural, quando tem, no caso de uma hérnia de disco, em que existe uma irradiação para a perna com muita dor, formigamento. Nós temos uma técnica que normalmente só quem faz são os anestesistas, que é colocar corticoide próximo ao local onde tem a hérnia. Pode se tratar assim, como pode se tratar convencional só com analgésico. Isso acelera um pouco a melhora, né? Então, se costuma se propor para um paciente que está assim, um tratamento de 3 bloqueios de 15 em 15 dias, para se melhora, né? Se a gente faz um e não melhora nada, melhor é desistir. E muitas vezes nós conseguimos deixar... Isso eu costumo dizer assim, é o intermediário entre um analgésico comum e uma cirurgia.
Vamos fazer isso para ver se melhora. Se melhora. Se não precisa ir para a cirurgia. A grande verdade, acompanhando alguns bloqueios feitos, realmente o efeito imediato é muito bom. Embora que, vamos ser sinceros, que muitas vezes, após alguns meses, a patologia se recrudesce e a dor volta. Né? Isso também é verdadeiro que estou afirmando. É verdade, porque o mais importante de tudo é ter um diagnóstico preciso, né? Porque às vezes tu vai fazer um bloqueio com corticoide no espaço peridural, que é uma técnica invasiva. Num paciente que tem lombalgia, isso não adianta nada. Tu está fazendo um tratamento muito grande, muito invasivo para uma patologia muito simples. E não vai adiantar. Agora, se tu pega uma hérnia, muitas vezes tu melhora a dor. Você indica também um preparo físico melhor para os teus pacientes? Por exemplo, ele está com flacidez muscular, né? Ele já está, sobrepeso, nem vou chamar obeso. Reabilitação, mas reabilitação de todas as formas. A gente começa com a fisioterapia convencional, se pede orientação, se seria um caso de uma reabilitação postural, de um pilates, de um personal trainer, isso aí todos vão sair com essa indicação, a maioria dos pacientes que natação, outras coisas desse tipo, né? Estou conversando com a doutora Miriam Seligman Menezes, anestesista e especialista em dor. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Investimento em tecnologia e materiais de última geração, através de um laboratório próprio, oferecem aos clientes benefícios que vão além do econômico. Qualidade, segurança e parceria são os nossos compromissos. Traduzir a confiança em um bom trabalho é a nossa missão, valorizando a cada dia os usuários de óculos de grau, garantindo total confiabilidade de nossos produtos. Com uma grande variedade de lentes e armações nacionais e importadas, garantimos ao nosso cliente total satisfação. Ótica Anual. A nossa experiência é sua maior garantia. Tradição de 56 anos. Conheça as nossas instalações na Acampamento e na Policlínica Provedor Wilson Waita. A On The Rocks não é apenas mais uma rádio que circula na web. A On The Rocks é um portal de informações de cultura pop, com produção diária de conteúdo. Ouça os podcasts, interaja com nossas redes sociais, baixe os aplicativos Apple ou Android e assim ouça a melhor programação musical também no seu smartphone. Acesse ontherockswebradio.com e confira tudo isso e muito mais. On The Rocks, a rádio que só toca um tipo de música, a boa. On The Rocks. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida, hoje conversando com a doutora Miriam Seligman Menezes, anestesista, estamos falando sobre dor. Você falou no fim do bloco em RPG, você falou em Pilates e falou em educação postural, essas coisas todas. O Pilates tem fisioterapeutas e tem educadores físicos estupendos nessas técnicas. Tem. E que realmente eu gostaria até de trazer aqui um fisioterapeuta para falar sobre isto, né? Falar sobre essas novas técnicas
em que são colocadas no mercado e que realmente dão resultados bons. Mas Miriam, eu quero te dizer o seguinte, sabe qual é o melhor especialista que teria na coluna? O médico do trabalho. Se ele for realmente ver a forma que o trabalhador está trabalhando no seu dia a dia, a forma que ele está manuseando o seu computador, na forma que ele está sentado, na forma que ele carrega peso, na forma que ele age dentro da sua empresa, por certo, tu teria menos paciente. É verdade. Né? As questões ergonômicas, Miriam, elas não são estudadas como deveriam ser. Né? Começando pelos nossos arquitetos, projetam coisas belíssimas, lindas, mas ergonomicamente, um ser humano sentar e viver num birô, numa cadeira, com luz, de uma forma deficiente, transforma essa vida desse paciente, desse trabalhador, melhor dizendo, um paciente. É verdade. Né? Um paciente. Isso eu fico muito preocupado e vejo assim em todos os locais, hospitais, aqui na própria banco. Porque mesmo sabendo disso, tu entra num banco e tu vê que não mudou nada. Mudou algumas coisas, mas mudou muito pouco. E se a gente vai nos próprios órgãos fiscalizadores, se tu for num ambiente de trabalho, onde os trabalhadores que fazem a fiscalização, como o próprio INSS, como o Ministério do Trabalho, como a própria universidade, as questões ergonômicas são completamente deixadas de lado. Né? São caras, né? Mas não é tão caro, às vezes as coisas bonitas e caras. Vão comprar uma cadeira linda, bonita, pagam uma fortuna, só que não dá para sentar na cadeira. Né? É incrível isso como acontece, mas eu quero voltar para a dor. E a pessoa fica horas ali, né? Horas, se dedica mais ao seu ambiente de trabalho que na sua vida. Né? Mas eu quero voltar realmente na tua especialidade, que às vezes a gente fica um pouco preocupado. Nós temos 4 ou 5 colegas que se dedicam à dor aqui em Santa Maria, né? Vocês trabalham por convênios? É uma pergunta simples, porque às vezes essas são... eu não posso ir na clínica da dor porque tudo é particular. Não existe mais isso, né? Todas as clínicas trabalham com convênios também. Há muitos anos atrás, quando eu fiz minha formação em dor, eu tive uma aula com um professor de Campinas, um professor antigo da dor, um pioneiro da dor no Brasil. E ele disse assim, vocês se assustem quando chega um paciente particular, porque a consulta é o de menos. O problema é a manutenção, porque tu não vai resolver ou tu vai agir com esse paciente uma consulta e ter logo. Esse paciente vai precisar fazer algum procedimento, vai precisar procurar outros profissionais, vai ter que retornar, vai voltar e muitas vezes ele não vai conseguir fazer esse tratamento. Então as clínicas de dor, na realidade, posso falar pela minha, a gente trabalha com convênio, né? Trabalha com todos, com grande parte de convênio, porque mesmo Santa Maria é uma cidade que dificilmente alguém possa trabalhar só atendendo paciente particular, né? Eu coloco isso porque nós estamos num período que a medicina como um todo, você como professora da universidade, quantos anestesistas hoje passaram pelas tuas mãos, né? Muitos. Quase todos. Muitos. Quase todos. Talvez... Mais de 20 anos, 25 anos. Só? Como responsável pelo CT, sim, mais um pouco. Passaram pela tua mão, né, realmente nessa formação daquele menino que está entrando numa universidade, acompanhando um serviço, depois se transforma no teu caso, como anestesista, e vai se dedicar a trabalhar nisso. Né? E é uma pergunta muito simples, está faltando anestesista ainda? No Brasil está. No Brasil está. Por que aconteceu isso? A gente não sabe por quanto tempo. Porque muitos procedimentos hoje precisam de anestesia que não precisavam. Tu vai fazer uma ressonância, precisa de anestesia, uma tomografia, uma endoscopia, uma litotripsia, um acompanhamento, um eletrochoque. São várias coisas fora centro cirúrgico. E isso faz com que os anestesistas que supriam isso não conseguem suprir mais. E isso todas as cidades têm, as cidades de menor porte também têm esses serviços. E o que acontece é que também os anestesistas não querem ficar em cidades de pequeno porte, né? Então,
Sim, mas aí eu coloco para os nossos telespectadores entenderem. Não é, às vezes, por má vontade. Olha aqui, olha, eu não quero ir trabalhar lá em, não vou dizer o nome de uma cidade, né? Mas uma cidade lá de seus 10 mil habitantes, porque, na verdade, ele fica sozinho. Ele fica lá 365 dias de plantão, 24 horas por dia, e o hospital não valoriza isso. Não, né? Infelizmente, não valoriza isso. Então, a grande dificuldade é exatamente isso, de ter essa possibilidade de ter um anestesista à disposição. Profissionalmente, e o anestesista que está numa cidade que tem um centro cirúrgico, que tem um cirurgião e ele é sozinho, ele não pode sair. Ele não pode sair. Ou vai tirar férias quando o cirurgião sai. Quando o cirurgião sai. Então, o anestesista, no momento, tu acha que ele está faltando. E aumento de residências médicas? Isso é um outro problema, né? A sociedade de anestesia, que é uma sociedade muito forte, muito atuante, muito respeitada, ela quer qualidade, né? E os grandes serviços de residência médica são filiados, né? Todos os bons são filiados à sociedade e também ao MEC, mas são filiados à sociedade. Ela não vai autorizar e não vai reconhecer serviços que não tenham o mínimo que eles exigem. O MEC, por sua parte, está pressionando que se abra muita residência para suprir, e esse é um problema que a gente vai ficar olhando e... De fora. De fora. Depende da qualidade do serviço, indiscutivelmente. Depende, né? Poderá ter um momento que poderemos ter muitos médicos mal remunerados E mal formados. É essa que é o grande problema. Nós formamos aqui quantas residências por ano? 5 por ano. 5. Mas o Rio Grande do Sul já tem muita. Nós temos aqui uma, Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, tem umas 3 ou 4 ou 5. Já tem... Passo Fundo deve ter também? Passo Fundo e anestesia ainda não tem. Mas vai ter. Mas vai ter logo. Vai ter logo. A anestesia, indiscutivelmente, melhorou muito nesses últimos anos. Eu digo isso como cirurgião. O tempo do taca-oca, da cebolinha, passou, né? Passou. Hoje nós dependemos cada vez mais dos colegas anestesistas. E diga-se de passagem, Santa Maria, eu acho que está muito bem aquinhoada. Tá? Os especialistas da cidade de Santa Maria, muito bem formados, os formados em Santa Maria ou fora de Santa Maria que estão aqui, com uma formação muito boa, posso dizer isso de certeza absoluta, até por conviver dentro do centro cirúrgico, participar do trabalho do anestesista, e agora com essa visão da dor. Mas eu quero voltar, vamos voltar para a dor, porque afinal das contas, aproveitar a Miriam estava me dizendo, o primeiro programa do Saúde e Qualidade de Vida foi sobre dor e foi com a Miriam, eu não sabia disso. É interessante isso, né? Provavelmente no primeiro programa eu estava com dor, tenso, nervoso, né? Eu também. Para fazer um programa com a Miriam. E sempre se recordando do Neco, né? Sim, sempre. Neco, tanto na anestesia como na dor, né? Nas duas especialidades. Na realidade, foi um grande mestre, né? Nós estamos falando do Dr. Alvarez, que foi foi o fundador da nossa residência. Não, mas foi um amigo antes de mais nada. Ele realmente foi Ele amava isso. Ele amava o que fazia. Ele gostava de ensinar. O primeiro anestesista foi o Dr. Laudo, em Santa Maria. Né? E depois veio toda a família dos anestesistas aqui trabalhando conosco. Eu queria te perguntar sobre essas dores miofasciais, né, que isso é da minha especialidade, bruxismo, dores de trigêmeo. A dor do trigêmeo é intensa. Quem está nos assistindo já sentiu a dor do trigêmeo? Eu, graças a Deus, não tive essa dor. Né? Mas eu tive pacientes dentro do consultório... Se matar. Exatamente isso. Que dor infernal. É descrito o paciente. Que dor infernal. A neuralgia do trigêmeo é uma dor paroxística, né? Assim como o paciente está bem, ela vem. E
ela é muito, muito, muito desagradável. Também tem que ver se ela é a neuralgia típica do trigêmeo, ou é uma dor atípica, ou é uma dor por contratura, mas a neuralgia do trigêmeo, ela ainda bem que ela é facilmente tratável, né? Relativamente bem. A maioria dos pacientes conseguem manter-se sem dor utilizando uma medicação antiga, né? Mas tem uma percentagem que precisa se submeter a procedimentos mais invasivos. E muitas vezes porque esses a gente não pode deixar cirúrgico. A gente não pode dizer para o paciente vai aguentando, porque não se aguenta. Não aguenta mesmo. Analgésicos extremamente potentes, tu acha que vai resolver o problema dele e realmente não resolve. Né? Muitas vezes procurando o gatilho da dor e que também é muito difícil de fazer esse diagnóstico. Muitas vezes né? o paciente... Eu já vi, e muito, pacientes chegarem sem nenhum dente. Os pacientes começam, não, mas é aqui, e eles vão no dentista e eles insistem. E de repente que faz a extração dentária. É aqui, tira esse, tira aquele, quando tu vê uma neuralgia de trigêmeo. Saiu metade dos dentes. E não tem nada a ver. Acupuntura para dor. Acupuntura é hoje uma especialidade, né? E uma especialidade que trata, de acordo com a medicina chinesa, várias patologias, dentre elas a dor, né? Então, dentro da acupuntura, a dor é uma das. E existem muitas patologias que são existe uma boa indicação para acupuntura. O que a gente enfatiza, nós que trabalhamos com dor, porque tem muito médico que trabalha com dor que também é acupunturista, né? Sim. Então, mas quando não, a gente costuma dizer assim, por favor, vamos fazer um trabalho multidisciplinar, porque às vezes existem acupunturistas que eles são muito ortodoxos da medicina chinesa, então eles não querem medicação, eles não querem isso, não querem aquilo, e daí eles tiram tudo, daí o paciente se sente muito bem, de repente cai tudo volta. Então, ela é mais um tratamento que tu pode utilizar junto com medicação, junto com fisioterapia, junto com psicoterapia, mas muito válida. Colocando para o nosso telespectador, posso dizer assim, não aceite ter dor. Não aceite. Nós temos o direito de ter nossa dor tratada, controlada, suprimida, se não suprimida, aliviada. Dessa forma, as enxaquecas é uma dor também lacinante, que se tem pacientes que passa a ser a enxaqueca o motivo principal da vida dele. E é uma das... Depois da lombalgia, quem sabe, a segunda. Quer dizer, esse paciente com enxaqueca vai procurar o neurologista, o oftalmo, o clínico geral e vai muito para a clínica da dor. E vai benzer, não tem problema nenhum, pode benzer também, sem problema nenhum. Pode benzer, não tem problema. Pode ir no massagista, vai na técnica que quiser, porque realmente quem tem dor tem que procurar realmente suprimir essa dor. E a gente tem que procurar os fatores de risco, né? Enxaqueca tem muitos fatores de risco, então a gente usa muito café, fica muito tempo em jejum, usa muito doce e come muito queijo, come chocolate. A gente tem que dizer para o paciente, não tem problema, se tu come muito queijo, muito chocolate, toma vinho e não acontece nada, não tem problema, mas é um fator de risco comum para muitos. Por que você está colocando o queijo? Existe no queijo, mas não me lembro agora qual é a substância lá, que é um desencadeante, como tem no vinho também. Agora eu estou perdida. São os taninos do vinho que pode dar isso. Pode dar isso. Então é comum, muitos pacientes tomam vinho de noite e de manhã tem dor de cabeça. Então esses já sabem, mas às vezes eles dizem, mas eu vou dar uma tentada. É a mesma coisa que o zumbido. Todo o paciente que tem enxaqueca, o tratamento dele alimentar é exatamente igual àquele que tem zumbido. As coisas são muito relacionadas, a gente não sabe ainda por que funciona dessa forma, né? Ele tem enxaqueca e tem zumbido, né? Refere que realmente tem zumbido quando, por exemplo, ele come a grande quantidade de doces, açúcar, vinhos e também o queijo. Né? E faz com que esses indivíduos realmente sofram e muito. Enxaqueca mudou alguma coisa? São as mesmas medicações?
Fisioterapia ajuda, não ajuda? O que você faz? A gente tem que separar bastante o que é enxaqueca e o que é cefaleia tensional, né? Então, a enxaqueca, ela tem que preencher critérios, tem que pegar, não se consegue todos, mas ela tem que ser normalmente na metade da cabeça, ela tem que ser pulsátil, ela tem que ser paroxística, então, e ela normalmente é acompanhada mais de náusea do que de vômito. E a cefaleia tensional, que a causa das duas a gente não sabe, mas a cefaleia tensional, daí o tratamento é diferente. A cefaleia tensional dá em toda a cabeça, em vez de latejar, ela aperta e ela não é paroxística, ela começa e dura horas. E às vezes ela dura dias e ela passa de cefaleia tensional para cefaleia tensional diária. Então, aí tu já faz o primeiro diagnóstico, porque um vai tratar mais com medicações à base de antidepressivo, o outro vai tratar mais à base de antihipertensivo. O tratamento inicial, né? Depois a gente vai a segunda linha, terceira linha, daí tu vai indo, porque difícil tu acertar de primeira. Coisa boa que se nós pudéssemos dizer assim, a receita milagrosa, toma isso, vai desaparecer, tu nunca mais vai precisar vir aqui e tu estás muito bem, resolve o teu problema, sem problema. A gente tem que dizer isso para o paciente, nós vamos começar com esse tratamento, vamos aumentar mais a dose, se não der nós vamos ter que passar para um de segunda linha, porque o paciente tem que saber, ele não pode ser enganado e dizer, não, agora sim. Não, se fosse sim, tu não seria o 15º médico a ser procurado. Ele não ia chegar até nós, no primeiro já estava resolvido, né? Claro que nos casos de cefaleia tensionais, muitas vezes uma boa psicoterapia vai ajudar, é muito o paciente. Fisioterapia, né? E fisioterapia também. Porque existe também uma nova modalidade de cefaleia, que é o ocípito trigeminal. Então, ela tem uma ligação de uma inervação que sai do occipital para o trigêmeo e qualquer alteração cervical lança e o paciente começa a sentir dor no fundo do olho. Então, tu tem que tratar essa parte aqui da coluna. Né? Dizemos assim, todos nós, no momento da vida, vamos ter uma dor intensa, por um motivo ou outro motivo. Tá? Mas nós temos que ter qualidade. Se temos qualidade, temos que procurar um colega médico que possa resolver ou pelo menos atenuar a dor. Miriam, muito obrigado por estar aqui conosco, no nosso Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria. E, infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Até a semana que vem.